Você está prestes a fechar o maior negócio da sua vida. Uma fusão, a venda de uma divisão, a aquisição que vai dobrar o tamanho da sua empresa. O valuation está aprovado, os sócios estão alinhados, o champanhe está no gelo. Mas imagine que, 6 meses após a assinatura, uma notificação da Receita Federal chega. Uma autuação de 7 dígitos, referente a impostos não pagos pela empresa que você acabou de adquirir. O lucro projetado da sua operação não apenas desaparece, ele se transforma em um prejuízo abissal, colocando em risco todo o seu patrimônio. Esse cenário não é uma ficção. É a realidade de empresários que trataram a reestruturação societária como um mero negócio, ignorando que ela é, antes de tudo, uma complexa operação jurídica. Eu sou Lucas Lisboa Rodrigues, e hoje vou apresentar o método de blindagem jurídica para operações societárias, garantindo que sua cisão, fusão ou incorporação seja um sucesso, do início ao fim, sem surpresas fiscais. Vamos aprofundar no cenário prático. Um grupo empresarial, vamos chamá-lo de Grupo Alfa, decide otimizar suas operações. Eles possuem uma divisão de manufatura e uma de logística. Para atrair um investidor estratégico, resolvem cindir a empresa, criando a Alfa Logística e a Alfa Manufatura. A operação parece perfeita no papel. Os ativos são transferidos, os CNPJs são criados, e um novo sócio aporta capital na Alfa Logística. Um ano depois, a Alfa Logística é autuada por débitos previdenciários não recolhidos pela antiga operação unificada. Como isso é possível? A resposta está no que não foi feito. A due diligence, a auditoria prévia, foi superficial. Focaram nos balanços contábeis, mas não cruzaram as informações das declarações acessórias, como a GIP e o E-Social. O contrato de cisão continha cláusulas genéricas, sem especificar de forma granular a responsabilidade por passivos contingentes. Ninguém se preocupou em analisar a fundo os processos trabalhistas em andamento ou o histórico de compensações tributárias do Grupo Alfa. O resultado é que a dívida, como um fantasma, seguiu o ativo. O passivo foi herdado pela nova empresa, a sucessora, que agora precisa arcar com um custo que nunca esteve no seu plano de negócios. Para entender como se proteger, precisamos conhecer as regras do jogo. E elas estão escritas em 3 grandes pilares. Primeiro, o pilar societário. A Lei nº 6.404, de 1976, a nossa Lei das Sociedades por Ações, é a fundação. Em seus artigos 229 a 233, ela detalha o rito que deve ser seguido, as convocações de assembleia, os quórums de votação, os laudos de avaliação, e a publicação e arquivamento dos atos na junta comercial. Pense na junta comercial como o cartório do mundo empresarial. O que não está registrado lá, para o mercado e para o fisco, simplesmente não tem plena eficácia contra terceiros. Ignorar uma dessas formalidades é como construir um prédio sem registrar a escritura do terreno. A qualquer momento, alguém pode questionar a validade da sua construção. O segundo pilar é o tributário, e aqui o terreno é mais perigoso. O Código Tributário Nacional, ou CTN, estabelece um princípio fundamental, a responsabilidade por sucessão. Os artigos 132 e 133 do CTN são categóricos. A pessoa jurídica resultante de fusão, cisão ou incorporação responde pelos tributos devidos até a data do ato, pelas empresas fusionadas, cindidas ou incorporadas. O fisco não quer saber do seu contrato particular. Ele seguirá o rastro do patrimônio. Se os ativos que geravam o fato gerador do tributo foram para a empresa B, é a empresa B que será cobrada. Além do código, temos um emaranhado de instruções normativas da Receita Federal que regulam como essa cobrança é feita, criando um campo minado para os desavisados. O terceiro pilar é a jurisprudência, ou seja, como os tribunais, em especial o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, interpretam essas leis. O STJ possui decisões consolidadas que limitam e definem a extensão dessa responsabilidade. Por exemplo, em uma cisão parcial, a empresa cindida pode continuar responsável solidariamente pelos débitos da nova empresa? A resposta depende do que foi estabelecido no ato de cisão. Conhecer esses precedentes é crucial, pois eles nos dão um mapa de como a justiça irá se comportar caso sua operação seja questionada. Quando um passivo oculto emerge, as consequências são devastadoras e escalonam rapidamente. Primeiro, vem a autuação fiscal. Um documento que, por si só, já desvaloriza a empresa e gera a obrigação de provisionar a perda no balanço. Se a autuação não for revertida na via administrativa, ela se torna uma execução fiscal. O nome da sua empresa é inscrito na dívida ativa da União, o que restringe o acesso a crédito e impede a participação em licitações. A partir daí, o próximo passo é o bloqueio online de ativos, via sistema Sisbajud. Você tenta pagar a folha de pagamento e descobre que o saldo da conta foi a zero, por ordem judicial. Isso gera uma crise de caixa, de confiança e pode levar a um colapso operacional. No âmbito trabalhista, um passivo não mapeado pode significar dezenas de novas ações judiciais, consumindo tempo e recursos que deveriam estar focados no crescimento do negócio.
O sucesso de uma reestruturação, portanto, não se mede no dia da assinatura, mas anos depois, pela ausência de surpresas como estas. Diante deste cenário, como podemos transformar a incerteza em segurança? Através de um processo metódico, dividido em 8 estratégias essenciais. Uma due diligência superficial verifica certidões. Uma due diligência profissional, forense, vai muito além. Ela não se contenta com o balanço. Ela exige os arquivos SPED fiscal e contábil dos últimos 5 anos. Nós cruzamos o que foi declarado com as guias de recolhimento de PIS, COFINS, ICMS, Imposto de Renda e Contribuições Sociais. Investigamos a origem de cada crédito tributário que a empresa diz possuir. São créditos legítimos ou fruto de uma contabilidade criativa que pode ser desfeita pelo fisco? Analisamos as compensações realizadas. Elas foram homologadas ou ainda podem ser glosadas. Isso é um trabalho de detetive, que busca a verdade nos detalhes dos dados fiscais. O mesmo rigor se aplica à esfera trabalhista. Não basta olhar os contratos de trabalho. É preciso analisar as políticas de remuneração variável, as atas da CIPA, os laudos de insalubridade e periculosidade. É preciso entrevistar o RH para entender a cultura da empresa. Existe um passivo oculto de horas extras não pagas? De equiparação salarial? Um advogado experiente sabe onde procurar as contingências que não aparecem nos relatórios oficiais. Investigamos também o recolhimento do FGTS e das contribuições previdenciárias, pois falhas aqui geram passivos de correção monetária e multas altíssimas. Uma certidão negativa é um bom começo, mas não é um atestado de saúde fiscal completo. É preciso analisar os processos administrativos e judiciais em andamento, mesmo aqueles em que a empresa aparece como provável ou possível perdedora. Uma certidão pode estar negativa hoje, mas um processo em curso pode torná-la positiva amanhã. Exigimos acesso aos autos, analisamos a estratégia de defesa e o risco real de cada um desses processos, para precificar essa contingência na negociação. O contrato da operação é sua principal linha de defesa. Cláusulas genéricas não servem. Precisamos de cláusulas de indenização específicas, que determinam que o vendedor é responsável por qualquer passivo anterior à data de fechamento, com um procedimento claro para o ressarcimento. Mais importante, criamos mecanismos de garantia. Uma parte do pagamento fica retida por 1 ou 2 anos em uma conta escrow, ou através de um OLDAC. Se um passivo oculto aparecer, esse dinheiro retido é usado para pagá-lo, sem que a sua empresa precise desembolsar um centavo. Essa é uma das decisões mais estratégicas. Você está comprando os ativos da empresa, Asset Deal, ou as cotas ações da empresa, Share Deal. Pense assim, um Share Deal é como comprar a loja inteira. Você leva o CNPJ, os funcionários, os contratos, o estoque. E todas as dívidas, conhecidas ou não. A responsabilidade é integral. Já um Asset Deal é como ir à loja e comprar apenas o maquinário, o estoque e o ponto comercial. Você não está comprando a empresa, mas sim seus ativos produtivos. Em tese, no Asset Deal, você não herda o passado da empresa. Mas atenção, se o fisco entender que houve uma sucessão de fato, que a sua operação continuou a mesma da anterior, ele pode tentar redirecionar a cobrança mesmo assim. A escolha entre os dois modelos tem implicações tributárias, trabalhistas e regulatórias gigantescas e deve ser feita de forma cirúrgica. Para riscos muito específicos e de valor elevado, o mercado oferece o seguro de representações e varrantias. É uma apólice que cobre perdas financeiras decorrentes de declarações falsas ou imprecisas feitas pelo vendedor no contrato. Outro mecanismo é o carve-out, onde se exclui expressamente do escopo da transação um passivo já conhecido. Por exemplo, estou comprando sua fábrica, mas aquele processo judicial específico sobre dano ambiental continua sendo de sua exclusiva responsabilidade. Isso precisa estar documentado de forma inequívoca. Quando possível, a melhor abordagem é a preventiva. Antes de fechar a operação, negocie com o vendedor para que ele quite ou parcele os débitos já conhecidos. Isso não apenas reduz o risco, mas também aumenta o valor da empresa, valuation, pois uma empresa com a situação fiscal regularizada vale mais. É um investimento na segurança da operação que se paga. Por fim, após toda essa preparação, a execução deve ser impecável. Todos os atos societários devem ser redigidos com precisão, publicados conforme a lei e arquivados na junta comercial. Se a operação envolver setores regulados, como financeiro ou de saúde, as devidas comunicações aos órgãos competentes são obrigatórias. Esse rigor formal é o que confere legitimidade e segurança jurídica a todo o processo. Lembre-se, o sucesso de uma reestruturação depende de uma equipe multidisciplinar, advogados societários, tributaristas, contadores e auditores trabalhando em perfeita sintonia. A falha de um compromete a segurança de todos. Mas e se, apesar de tudo, ou porque a operação foi feita sem esses cuidados, a autuação chegar? A calma é fundamental. O primeiro passo é um diagnóstico imediato. Qual a origem do débito? Qual o seu fundamento legal?
Segundo, avaliar as defesas. Existem nulidades no auto de infração? A cobrança é legítima? Existem teses jurídicas para contestar o débito na esfera administrativa ou judicial? Terceiro, acionar o contrato. Busque as cláusulas de indenização e notifique o vendedor para que ele assuma a defesa e o pagamento, ou libere os valores da conta escro. E quarto, como última instância, avaliar uma negociação com o fisco, através de programas de parcelamento ou transação tributária, que podem reduzir multas e juros e permitir que a empresa resolva o problema sem comprometer seu fluxo de caixa. Em síntese, uma reestruturação societária segura não é um evento, é um processo. Ela exige uma auditoria forense prévia, a blindagem através de um contrato robusto com garantias reais, e uma execução formal impecável. Ignorar qualquer uma dessas etapas é apostar contra o seu próprio patrimônio. A pergunta que você, empresário, deve se fazer não é quanto custa essa assessoria, mas quanto me custará não a ter. Este vídeo tem caráter estritamente informativo e educacional. Ele não constitui e não substitui uma consulta jurídica, que depende da análise das particularidades de cada caso concreto. Agora, eu gostaria de ouvir você. Deixe nos comentários, dentro dos limites da confidencialidade, qual a sua maior preocupação ao pensar em uma reestruturação societária. É o risco fiscal? É a complexidade da negociação? Seu feedback enriquece o debate e nos ajuda a criar conteúdos ainda mais relevantes. E se você acredita que inteligência jurídica estratégica é fundamental para o sucesso do seu negócio, inscreva-se no canal. A cada vídeo, trazemos a clareza e a profundidade que você precisa para tomar as melhores decisões. Para uma análise individual e confidencial da sua operação, as informações de contato do nosso escritório estão na descrição deste vídeo. Agradeço sua atenção e até o próximo vídeo.